Estou chegando aqui na Birosca em Santa Teresa. Vamos lá conhecer um pouco da história da chefe Bruna Martins e do restaurante. Vamos lá. Estou aqui com a chefe Bruna Martins, da Birosca, no Santa Teresa, em Belo Horizonte. E eu queria que você me contasse um pouquinho dessa história de como começou o restaurante, por que Santa Teresa. Nossa, então, na verdade, eu mesma não tenho uma resposta muito direta para isso. Eu comecei muito nova na cozinha, entrei para fazer um estágio profissional com 15 anos. E aí, quando eu cursava música, eu fazia saxofone na FMG, eu estudava uma matéria do Clube do Milton Nascimento e aí eu comecei a me preocupar muito com como que a música e a gastronomia pudessem conversar. E eu já vendia sanduíche na faculdade, eu sempre comercializei alimentos, assim, mesmo cursando um outro curso. E aí, quando eu vi que o chamado era profissionalizar mesmo a gastronomia e deixar a música de lado, eu quis vir para Santa Teresa por ele ter essa cultura de bar, de música. Essa história boêmia, né? História boêmia. E aí eu quis também sair do eixo, né, que é a zona sul da gastronomia, e ter uma gastronomia diferenciada na zona leste, porque o bairro ele tinha os restaurantes muito segmentados em pizzaria, espagueteria, creperia, ainda não tinha um restaurante assim, mas com essa coisa à la carte de um cardápio de como se fosse uma alta gastronomia, que não é, né? É uma pessoa que tem um desejo de trazer a gastronomia para o bairro. E aí eu vim com essa juventude para cá, com 23 anos que eu abri a Birosca, já tenho 8 anos. E aí, desde então, eu tenho evoluído o conceito, são 8 anos já de história, e cada dia mais firme no meu propósito, que é servir comida afetiva, que também evoque as raízes de comida mineira, uma cozinha de mulheres, e que conversa com tudo isso, porque a comida afetiva, ela tem uma comida doméstica muito forte, então são as mulheres que trabalham muito compulsoriamente em casas e que sustentaram as receitas de família até hoje. Então a Birosca é um restaurante de receitas de família, de mulheres principalmente. Ô Bruno, me conta, eu tô adorando, e me conta o que esse vinho que você serviu pra gente hoje. Então, aqui a gente tem a Birosca ela tem essa coerência gigante, assim, de tudo. Então, eu me preocupo com os insumos de microprodutores e de pequenos e da cultura da coisa mineira. Então, esse é um espumante mineiro da Casa Geraldo, do sul de Minas. E os vinhos da Birosca têm sido cada vez mais escolhidos a partir dessa história da pequena intervenção, do pequeno produtor. E eu acho que tinha super a ver para esse papo de hoje um vinho mineiro. Sim, também acho. E você foi para a TV, né? Me conta mais sobre isso aí, como é que foi essa experiência? Então, eu fui convidada, né, para participar da última edição do Mestre Sabor. Inclusive, um dos meus pratos foi servido com broa. Que era esse prato que eu vou comer agora? Não, eu servi um prato antigo da casa, que ele é o carro-chefe da casa, que é o cupim com molho de café e purê de 3 batatas, só que ao invés de servir com purê, eu servi com nacos de broa crocantes, assim, sabe? Como se fosse uma farofa mais grosseira de broa. Gostou? E eu tenho uma história muito forte com broa, eu acho assim que é o pão do mineiro. então isso foi muito forte para eu entrar no Mestre Sabor. Era o cupim ao molho de café com os nacos de broa. Então tinha essa conversa de café com broa, que é bem mineiro e bem afetivo. E foi uma experiência incrível, muito profissional, e me deu uma nova página, uma virada nessa pandemia, pós-pandemia, de um alavancar mesmo, além de um reconhecimento que já tem 8 anos de trajetória, o meu trabalho, e com certeza deu uma visibilidade enorme. Não é à toa que BH foi considerada cidade criativa da gastronomia pela Unesco.
né? Não, demais. E assim, acho que os mineiros são muito criativos e a nossa gastronomia é muito rica. Então tem que vir para BH, Sim, vem pra BH, e vir para todo mundo. Birosca também, Isso aí. né? Saúde! Saúde!